Boa tarde, pessoal. Estou aqui gravando mais uma aula nossa virtual. O tema de hoje é fases do desenho infantil. Eu vou estar passando no AVA a aula completa, então, uma atividade para vocês fazerem e aqui uma explicação, então, sobre a aula. O que é o desenho, então? O desenho nada mais é do que uma forma de linguagem, onde a criança vai colocar aquilo que está acontecendo com ela, aquilo que ela necessita, que ela gosta, que ela não gosta, os sentimentos dela, sejam eles de medo, ansiedade, alegria. Então, é uma forma de transmissão, seja de sentimentos, seja de algo que ela necessita, seja daquilo que ela gosta e que ela não gosta. Então, é uma forma de linguagem representada através do desenho. Ao desenhar, então, a criança está elaborando seu pensamento, a visão de mundo, experimentando ideias, emoções e pensamentos. O desenho é uma fase anterior às fases da escrita. Então, primeiro ela vai começar a desenhar, para depois ela começar a escrever. O desenho é algo prazeroso e significativo para a criança, que a criança vai transitar entre o real e o imaginário. Aqui nós temos uma tabela, aonde vai falar de 1 ano e meio a 2 anos, como é que acontece isso, essa fase do desenho, de 2 a 3 anos, 3 a 4 e 4 a 5. Então, olha lá, de 1 ano e meio a 2 anos, ela rabisca livremente e a coordenação motora está ainda desajeitada. De 2 a 3 anos, ela já usa carimbo, aquarela, lápis de cera. Ela já começa a desenvolver uma certa coordenação, a pegar mais firme no lápis. De 3 a 4 anos, ela começa a se expressar através dos seus desenhos. Ela já começa a colocar ali o que ela pretende fazer. De 4 a 5 anos, ela vai escolher as cores em função da realidade. Ela começa a perder o interesse no desenho ao começar a escrever. E a capacidade imaginativa aqui é muito forte, porque ela já começa então a fazer essa ligação com os contos de fada. Aí, pessoal, nós vamos ter os estágios do desenho segundo Piaget. O primeiro estágio, então, a gente chama de garatuja, que vai aproximadamente de 2 a 4 anos. Eu vou ter a garatuja desordenada, a ordenada e a nomeada. Depois eu vou ter a segunda fase de desenho, que é o pré-esquema, de 4 a 7 anos. Depois eu vou ter a fase esquema, 7 a 9. Depois eu vou ter realismo, de 9 a 10. E por último, pseudonaturalismo, de 10 anos em diante. Garatuja. A garatuja nada mais é, então, do que aqueles rabiscos que a gente vê, mas que mostram a maturação neurológica da criança. Por quê? Para ela pegar numa caneta e ter a coordenação motora de rabiscar, já mostra que o cérebro dela está adquirindo uma certa maturação neurológica. Exemplo, então, da garatuja desordenada, esse monte de rabisco. Sabendo que o cérebro está em desenvolvimento. Ela tem aqui 2 anos. Ela já está conseguindo pegar numa caneta, pegar num lápis. Então, o cérebro está em processo de maturação.
Aqui um outro exemplo de garatuja desordenada. A garatuja ordenada, ela já tem um certo controle sobre o desenho. E aí ela começa então a usar o movimento circular ou longitudinal. Então é aquela fase que a criança começa a desenhar um monte de bolinha, tá? Então aqui tá me mostrando que ela tá começando a ordenar, não é mais só aquele rabisco. E tá lá ainda na fase de 2 a 4 anos, igual a gente falou no início. Então olha lá o exemplo, as bolinhas, tá mudando um pouco o desenho do que a gente viu no desordenada. Então, essa garatuja ordenada, ela pode ser longitudinal, como vemos aqui no exemplo, e circular. E aí eu vou ter a garatuja nomeada, onde ela vai começar a fazer os desenhos agora, acompanhando a fabulação. Então agora ela já começa a imaginar lá os desenhos que ela assiste, as histórias que ela ouve, e tentando representar no desenho. Só que esse desenho geralmente vai ter só cabeça e olho, porque ela tá num processo de maturação e aqui ela já tá evoluindo. Então olha lá o exemplo. A gente vê lá a cabeça e o olho mesmo. Segunda fase do desenho é a pré-esquema. Então aqui acontece a descoberta da relação entre pensamento, desenho e realidade. Os desenhos ainda são dispersos, mas ela começa a saber que existe uma relação espacial, que o sol tem que ficar lá em cima, que a flor tem que ficar lá embaixo. Então ela começa a ter esse tipo de noção. Então, olha lá, ela já sabe que ela tem que representar as coisas cada uma no seu lugar. Então, ela começa a ter esse tipo de noção. Então, esse pré-esquema, que são as crianças de 4 a 7, elas já vão saber respeitar os limites do papel. Mas elas vão fazer o quê? Vão pintar ainda o desenho inteiro de uma cor só. Ao final dessa fase, os desenhos vão ficando mais ricos e mais próximos do real. Aí ela começa a utilizar mais cores, tá? Se essa fase é de 4 a 7 anos, conforme ela vai evoluindo até os 7, esse desenho vai melhorando. Então agora os desenhos dela já não vão ter mais só cabeça e olho. Ele tem perna, tem braço, tem pescoço, tem tronco. Ela começa a desenhar agora heróis, carros, animais. Desenha o sol com carinha. Começa a fazer outras representações. Então aqui nós temos um modelo de pré-esquema. E outro modelo de pré-esquema. Olha lá, cabeça, perna, tronco, braço e tronco. Aí a fase de esquema, a criança está de 7 a 9 anos de idade. Aqui então, a criança já conhece também o limite da folha, igual a gente falou, de localizar tudo certinho. E os desenhos agora são mais representativos e mais organizados. Então, olha só como ela consegue representar num desenho que o desenho tem elevações, como essas montanhas que ela desenhou aí. Ela também representa a casa, ó, com um plano lateral e frontal, em alinhamentos diferentes. Então, ela utiliza ângulos diferentes para realizar o desenho. Então, aqui, ela vai pintar um objeto de uma mesma cor, mas outros, ela vai usar cores variadas, mas ela vai utilizar a mesma cor até terminar aquele objeto. Ela não vai pintar cada parte de uma cor. Então, ela vai definir uma cor para cada objeto, tá?
ela melhora muito o acabamento, mas ela ainda não evoluiu nos detalhes. E ela começa também a representar os desenhos com a escrita. Nós vamos ver no exemplo aqui. Então aqui, ó, a figura humana passa a ser retratada de forma completa, aparecendo até a roupa. Lembra que lá a gente não tinha ainda o ser humano com roupa. Era só as partes do corpo. Aqui ela já representa ele com roupa. E o que eu falei também, conforme ela está evoluindo aqui, chegando próximo dos 9 anos de idade, ela já faz o desenho utilizando a escrita. Olha lá, oficina do Pedro, casa, ônibus. A fase de realismo, que é a outra fase do desenho, aí a criança está de 9 para 10. Então, o que vai acontecer aqui? Qual vai ser a diferença? Esse desenho vai evoluir um pouco mais. Ela vai, então, agora utilizar muitas formas geométricas e ela vai ter maior representação daquilo que é real, utilizando menos a simbologia. Então, olha só como o desenho tem mais detalhes, mais riqueza de detalhes, mais cores e é mais elaborado. E o pseudonaturalismo, que é a última fase do desenho, onde é o fim da arte como atividade espontânea. Aqui, a produção de desenho da criança vai representar muito os sentimentos dela, porque aqui ela já tem de 10 anos de idade para mais. Então, aqui ela vai representar ansiedades, temores, as expectativas que ela tem. Então, aqui tem um exemplo. A gente vê que o realismo e o pseudonaturalismo estão muito próximos, porque o realismo está de 9 a 10, o pseudonaturalismo de 10 em diante. Então, a diferença que nós vamos ter é essa questão da expressão, que o pseudonaturalismo, as produções vão refletir maior a questão sentimental. Também tem riqueza de detalhes, mas o diferencial vai ser esse que eu falei, a questão da emoção. Então, gente, por que é importante a gente saber as fases do desenho infantil? Sabendo as fases de cada desenho, a gente vai saber se aquele desenho está correspondendo à faixa etária real daquela criança. Então, quando eu vejo um desenho, dá para eu saber a faixa etária que ela tá. E a partir daí, observar se ela tá abaixo do esperado, acima do esperado, ou ela está na média. Então, é um dado importante que nós vamos ter quando nós formos fazer uma avaliação da linguagem da criança. A gente avalia a linguagem oral, nós avaliamos a linguagem escrita e nós avaliamos o desenho. Tudo isso vai estar incluso quando vocês forem fazer a avaliação fonoaudiológica, tá bom? Então, eu vou passar uma atividade com os desenhos para vocês me dizerem qual a faixa etária que vocês acham que está, para a gente fazer esse treino, tá bom? Obrigado e até a próxima.